contradições da Revolução Verde. A dependência de insumos químicos. O uso intensivo de fertilizantes e pesticidas aumentou a produtividade agrícola em curto prazo, mas, ao longo do tempo, o solo pode se tornar menos fértil e propenso à erosão. A contaminação do solo e da água também pode afetar a biodiversidade e prejudicar a saúde humana e dos animais. Monocultura e perda de biodiversidade. A ênfase na produção de algumas culturas de alto rendimento levou ao abandono das práticas agrícolas tradicionais e à monocultura em larga escala. Essa abordagem pode resultar na perda de variedades de plantas e animais, tornando o ecossistema mais vulnerável a pragas e doenças que afetam apenas uma espécie específica. Desigualdade social. Desigualdade social. O acesso a tecnologias agrícolas modernas e recursos financeiros geralmente está concentrado nas mãos de grandes proprietários de terras ou empresas agrícolas. Isso marginaliza os pequenos agricultores e comunidades rurais, limitando as suas oportunidades de melhorar suas condições de vida e perpetuando a desigualdade social. Esgotamento dos recursos naturais. A irrigação intensiva e o uso de máquinas movidas a combustíveis fósseis aumentam a demanda por água e energia em muitas regiões. A extração da água subterrânea excede a taxa de reposição, levando ao esgotamento dos aquíferos. Além disso, a liberação de gases de efeito estufa pela agricultura contribui para mudanças climáticas globais. Impactos na saúde humana. Os trabalhadores agrícolas que manuseiam os agroquímicos estão expostos a riscos à saúde, como intoxicação aguda ou crônica, problemas respiratórios e dermatológicos. Além disso, resíduos químicos podem permanecer nos alimentos, chegando às mesas dos consumidores e representando potenciais riscos à saúde. Erosão do solo. As práticas agrícolas modernas, como arasão profunda e uso excessivo de máquina pesada, podem acelerar a erosão do solo, principalmente em áreas com declives acentuados. A erosão pode causar a perda de camadas férteis do solo, comprometendo a produtividade agrícola ao longo do prazo. Dependência de sementes hídricas e transgênicas. A promoção de sementes hídricas e transgênicas muitas vezes resulta em uma maior dependência das sementes das empresas fornecedoras dessas sementes, levando a uma maior concentração do mercado e reduzindo a diversidade genética das culturas cultivadas. Essa dependência pode aumentar os custos para os agricultores e restringir sua autonomia no processo de produção. Para enfrentar essas contradições, é importante adotar uma abordagem mais sustentável e equitativa na agricultura. Isso inclui a implementação das práticas agrícolas regenerativas, como a agroecologia, a permacultura e preservar a biodiversidade, melhorar a saúde do solo e reduzir a dependência de insumos químicos. Além disso, é fundamental investir em políticas agrícolas que apoiem os pequenos agricultores, promovam a distribuição justa de recursos e incentivem práticas agrícolas mais amigáveis ao solo. Dessa forma, é possível avançar em direção a um sistema agrícola mais sustentável, resistente e justo. Uma das principais figuras associadas à Revolução Verde foi Norman Borlaug, agrônomo e pesquisador americano, que desenvolveu variedades de trigo de alto rendimento, contribuindo significativamente para o aumento da produção de alimentos. Sua pesquisa lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 1970. Em reconhecimento ao seu trabalho em salvar milhões de vidas ao combater a fome em países em desenvolvimento. Os programas de extensão agrícola também foram fundamentais para disseminar as práticas da Revolução Verde, especialmente em países da Ásia, como Índia e Filipinas, e da América Latina, como México e Brasil. Esses programas forneceram acesso a sementes melhoradas, fertilizantes e técnicas modernas de cultivos para os agricultores, impulsionando a adoção das novas tecnologias agrícolas. No entanto,
A expansão da Revolução Verde também trouxe impactos negativos. A dependência excessiva de insumos químicos causou problemas ambientais, como a degradação do solo e a contaminação de águas subterrâneas. Além disso, a monocultura de variedades de alto rendimento tornou os sistemas agrícolas mais suscetíveis a doenças e pragas, exigindo o uso crescente de pesticidas e criando um círculo vicioso. A introdução de sementes geneticamente modificadas, GM, foi outra etapa controversa da Revolução Verde. Embora prometessem maior resistência a pragas e condições adversas, geraram debates sobre questões de segurança alimentar, propriedade intelectual e concentração do mercado nas mãos de empresas transnacionais. Com o tempo, as críticas à Revolução Verde levaram à busca por alternativas mais sustentáveis e inclusivas na agricultura. O movimento agroecológico ganhou força, enfatizando a importância de diversidade de culturas, técnicas de conservação de solo e práticas de manejo mais equilibradas com o meio ambiente. A necessidade de garantir a segurança alimentar global continua sendo um desafio, especialmente em um cenário de mudanças climáticas e crescente pressão sobre os recursos naturais. A agricultura sustentável, a conservação da biodiversidade agrícola e também o fortalecimento das comunidades rurais são elementos cruciais para enfrentar esses desafios. Em suma, a Revolução Verde foi um período marcado por avanços tecnológicos e aumento da produção de alimentos, mas também carregou consigo consequências negativas e desigualdades. A trajetória da agricultura moderna mostra que o equilíbrio entre a produtividade e a sustentabilidade é fundamental para garantir a prosperidade a longo prazo para as gerações futuras. A Revolução Verde teve início na segunda metade do século XX, entre as décadas de 1960 e 1970, quando houve maior difusão das inovações tecnológicas no meio agrícola. Entretanto, os passos iniciais para essa mudança de paradigma e as suas principais motivações já se encontravam no período precedente. O contexto da Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, que foi o ano em que ocorreu, colocou em questão a necessidade de garantia da segurança alimentar em ampla escala. Para que esse objetivo fosse possível, era imprescindível a maior oferta de alimentos com base em um ganho de produtividade na agricultura. Esse foi um dos motivadores do processo de inovação tecnológica no campo, embora não tenha sido o único. Os maiores financiadores de pesquisa nesse período foram grupos privados, entre eles a Fundação Rockefeller, que investiu em estudos voltados ao melhoramento genético de cultivo como o trigo e o milho. Liderando as pesquisas estava Norman Borlaug, que dirigiu o Programa de Produção Cooperativa de Trigo no México. Na década de 1940, uma parceria entre o governo mexicano e o grupo mencionado, em conjunto com pesquisadores locais, Borlaug desenvolveu uma espécie de trigo resistente a doenças e de elevada produtividade. Tais resultados, que ajudaram no aumento
da produção de cereais no México renderam-lhe o Prêmio Nobel da Paz em 1970, sendo considerado atualmente o principal nome da Revolução Verde. Agora, entre os pontos das vantagens e desvantagens da Revolução Verde. Bom, o advento das novas técnicas produtivas na agropecuária trouxe aspectos positivos e negativos a diversas áreas, como na econômica, ambiental e social. A principal vantagem trazida pela Revolução Verde foi o ganho de eficácia na produção agrícola, que suscitou o aumento da produtividade em diversas lavouras, com destaque para os cereais e para os grãos, como a de soja e o de milho. Por intermédio do melhoramento genético do desenvolvimento de fertilizantes e técnicas de preparo do solo, foi possível adaptar os cultivos a condições climáticas e solos diversos, como o caso da soja nos cerrados. Somou-se a isso o avanço nas pesquisas e no incremento tecnológico proporcionado pelos trabalhos derivados da Revolução Verde. Entre as desvantagens desse processo, houve a expulsão de pequenos proprietários e trabalhadores rurais do campo. Isso se deu, em primeiro lugar, pelo aumento dos custos relativos para a produção devido à concorrência com grandes proprietários e grandes empresas. As novas técnicas incorporadas ao campo exigiram, ademais, maior qualificação profissional, o que acabou por colocar muitos trabalhadores menos qualificados em situação de desemprego. Os insumos utilizados no preparo do solo e manutenção das culturas, como os fertilizantes e os agrotóxicos, podem ser extremamente prejudiciais à saúde humana. Em se tratando do meio ambiente, o emprego desses elementos ocasiona a poluição dos solos e de corpos hídricos. Ademais, a intensificação do uso do solo e o modelo monocultor podem levar ao esgotamento de nutrientes e danos à sua estrutura. A Revolução Verde no Brasil. A incorporação dos elementos técnicos e dos processos produtivos derivados da Revolução Verde aconteceu no Brasil também na década de 1960, durante o período da ditadura militar. Inicialmente, os planos e programas de ação elaborados entre 1964 e 1970 previam a modernização técnica da produção agrícola, o aumento da produção de alimentos, o abastecimento do mercado interno com matérias-primas e melhorias no setor de exportação. A partir de 1970, estabeleceram-se 3 planos nacionais de desenvolvimento que consolidaram a Revolução Verde nos campos brasileiros e determinaram o avanço das fronteiras agrícolas para as áreas de cerrado. A modernização técnica da produção agropecuária brasileira fez por meio de incentivos fiscais e subsídios provenientes dos estados e destinados aos produtores. Com isso, houve um aumento na produção, em especial de commodities agrícolas, e ampliação das exportações. No setor de pesquisa atrelada às culturas, à produção e ao desenvolvimento agrícola, destacou-se a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em 1973. As consequências da Revolução Verde. A Revolução Verde ocasionou profunda reestruturação produtiva no campo, o que se observou com maior intensidade nos países em desenvolvimento. Algumas das suas consequências podem ser citadas a seguir, entre elas a especialização produtiva, o êxodo rural, devido ao aumento dos custos de produção, que oneraram principalmente os pequenos produtores, os quais acabaram por arrendar
ou vender as suas terras para grandes produtores ou grandes empresas de agronegócio. A concentração de terras foi uma das consequências diretas. O aumento do desemprego no campo, ocasionado pela mecanização das etapas produtivas e modernização técnica, exigindo maior qualificação profissional. As máquinas também podem ser citadas também por ter ocupado grande parte dos empregos dos trabalhadores rurais. Problemas de saúde, derivados da aplicação de agrotóxicos e defensivos agrícolas, poluição do solo e das águas pela intensificação do uso de agrotóxicos, compactação e esgotamento de nutrientes do solo. Dependência de sementes híbridas e transgênicas. A ênfase em cultivares de alto rendimento tornou os agricultores dependentes de sementes patenteadas, restringindo a diversidade genética das culturas e levantando questões sobre a soberania alimentar. Impacto social. A mecanização agrícola resultou em deslocamento da mão de obra rural e concentração de terras, aumentando as desigualdades sociais e causando problemas para comunidades tradicionais.